Que de futuro a gente está construindo com essa educação? Olá, eu me chamo Percy Evander, sou psicólogo e cara, com esse vídeo eu tenho o objetivo ambicioso sim de iniciar um movimento através e a partir da sociedade civil para a gente fazer alguma coisa pela educação de verdade nesse país. Porque do jeito que tá, eu acho que você vai concordar comigo, nosso futuro não vai ser nada diferente do que é hoje. E a motivação para esse desejo de mudança e para estar produzindo esse vídeo vem de um trabalho voluntário que eu fiz há pouco tempo, no mês passado, em maio, numa escola estadual aqui da capital paulista. E cara, a experiência em si foi maravilhosa. E no primeiro momento eu fiz um acompanhamento nas salas de aula, acompanhei o professor lecionando, tal, vi a dinâmica de aula como que é. E no segundo momento eu trabalhei diretamente com as turmas mesmo. E aí eu desenvolvi temas como empatia, respeito, né, que foi um pedido da escola, por não que lá houvesse casos de bullying, mas eles reclamavam muito de falta de respeito com o professor. Então eu elaborei mais ou menos essa pauta de falar sobre empatia e respeito no que diz respeito ao trato com o outro, mas também coloquei muitas questões de formulação da própria identidade, sabe? Questões de autoimagem, questões de prestar atenção para onde que a tua cabeça leva, coisas assim. Eu pude perceber dos alunos um grande interesse por esses assuntos e, mais do que interesse, até alguma admiração. Até porque, passado alguns dias da experiência, conforme eu fui alcançando mais turmas, essa admiração se traduziu em muito carinho que eu recebi. Era difícil andar por aqueles corredores sem receber um abraço, sem receber pelo menos um cumprimento. Muita gente vinha falar comigo, pedir conselhos sobre algumas coisas. Então eu percebi, assim, a importância do trabalho de um psicólogo dentro de uma escola, sabe? Essa experiência para mim serviu para reafirmar a paixão que eu tenho pela profissão que eu escolhi para mim. Mas o problema, pessoal, é que essa experiência também me mostrou um monte de coisa que a gente, na verdade, até imagina que passa dentro das escolas, que me motivou muito a querer uma mudança e vir a produzir esse vídeo, sabe? Para começar, pessoal, eu me coloquei tanto no lugar dos alunos como no lugar dos professores. Eu vou começar pelo lado dos alunos, porque se você lembrar da sua época de escola, você vai ver que não mudou muita coisa de lá pra cá. É assim, o cara senta e fica olhando pra frente, fica olhando pra uma lousa. Entra um professor, aquela barulheira na sala que o professor não consegue nem fazer a chamada, aí alguém dá um berro, a coisa fica mais ou menos controlada, faz-se a chamada, começa-se um assunto, escreve-se numa lousa e o cara tá lá, prestando atenção no professor, prestando atenção na lousa, prestando atenção no professor, prestando atenção na lousa. Cara, qualquer um começa a viajar. Não é possível que em pleno século XXI, educação ainda seja pensada com uma pessoa falando e um quadro negro atrás. E eu também me coloquei no lugar dos professores, porque eu vi muita coisa lá. Eu vi professor que entra derrotado em sala de aula porque considera uma sala difícil, sabe? Aí já, porque aquela sala não dá pra trabalhar, o cara já entra derrotado. Tem outros professores que tentam, eles, sabe, eles estão empenhados, eles fazem o que eles podem, mas mesmo um cara super motivado, é uma voz entre 30 e 40. E é muito difícil manter ordem e passar conteúdo. Você não concorda comigo? E pessoal, a gente deixou o Estado, as autoridades, os políticos, à vontade demais para fazer o que eles quiserem com a educação. E o que eles fazem é o que a gente vê. É desvalorizar, depreciar tanto o patrimônio quanto profissional. O professor reclama com razão. O professor tem que seguir uma grade, ele tem que seguir um currículo e ele só pode fazer aquilo, sabe? Chega, eu acho que tá na hora da gente cobrar, tá na hora da gente fazer alguma coisa, porque esse país é o seguinte, você fala em educação, é isso que eles fazem. Só que fazer mais do mesmo não garante nada. Eu não tô falando que não é importante construir escola. É sim, deveria ter uma por bairro. E mais do mesmo, pessoal, significa o que a gente já tem.
que por muitas vezes a gente vê em portas de escola e às vezes até nos noticiários policiais da TV. São alunos que por muitas vezes, pela falta de respeito e empatia, perseguem o colega, agridem o colega verbalmente e fisicamente, professores desrespeitados, professores desmotivados e as tragédias que acontecem como a de Suzano, que eu acho que não precisa fazer muito pensamento para entender a dinâmica do que aconteceu naquela escola. Gente, olha a nossa sociedade. Você acha que a nossa sociedade, o que a gente vê hoje de tanta criança, tanto adolescente enfiado em tráfico de drogas, enfiado com criminalidade, apontando e atirando na cara de pai de família, você acha que não tem resultado direto da educação de qualidade que a gente tem? Ou melhor, a educação com a qualidade que a gente tem? Então assim, tá na hora da gente fazer alguma coisa. Mais do que ficar criticando, eu quero sim apresentar algumas ideias do que a gente pode fazer. Eu fiz uma pesquisa de como que são as escolas mundo afora. Nos Estados Unidos, que nem é a melhor educação do mundo, o cara no equivalente ao segundo médio nosso, ele tem 3 disciplinas regulares. E o resto, ele escolhe de acordo com o interesse dele. Aqui, a gente tem um monte de disciplina decoreba e que simplesmente não incentiva a fome de conhecimento. Cara, você acha que não tem relação também os poucos cientistas que o Brasil produz, engenheiros astronáuticos, sei lá como é que fala, mas esses caras estão tudo indo para fora do país, porque aqui não há investimento em educação, não há investimento em conhecimento. E tá na hora da gente mudar para um outro cenário. Eu até mudei de roupa, pessoal, e deixei a lousa vazia, porque o que eu tenho para falar agora é uma história a ser escrita. Então a gente tem que pensar tudo novo. Na minha opinião, escola precisa ser pensada como uma experiência. As lições têm que ser aprendidas de maneira vivencial. Você aprende muito mais na prática do que na teoria. Professor precisa ser muito mais valorizado. Em matéria de preparação, creio eu que com os materiais adequados e recentes, de acordo com o século que a gente vive, com a quantidade de tecnologia que a gente tem, eu acredito que com esse tipo de ferramenta qualquer professor vai se sentir um pouco mais motivado. Porque com os alunos prestando atenção, com os alunos tendo interesse pelo que ele está lecionando, ele com certeza vai se motivar muito mais. Então eu penso que a escola precisa urgentemente desse tipo de alteração, precisa mudar a grade, precisa tornar as aulas atrativas e precisa valorizar o professor. Mas o professor também não precisa ser o único profissional responsável por promover a educação. Essa experiência que eu tive na escola aqui de São Paulo me deixou mais do que comprovado que um psicólogo se faz importante dentro de uma escola, para desenvolver temas sociais, para acompanhar de perto o desenvolvimento emocional dessas crianças e adolescentes. E mais do que o psicólogo, a gente pode pensar 1000 profissionais, um monte de profissões que teriam muito a agregar. Por exemplo, uma equipe médica com um clínico geral, com um fonoaudiólogo, por um oftalmologista, para garantir que a saúde desse aluno está adequada para ele continuar com os estudos dele. E mais, a gente pode colocar um nutricionista para formular um cardápio adequado e, quando necessário, em casos específicos, fazer uma dieta para um aluno, por exemplo, com obesidade mórbida. E um monte de outros profissionais. Então eu quero encerrar esse vídeo pedindo que você reflita sobre tudo que eu falei aqui. E se você concorda, compartilhe esse vídeo. Vamos começar esse movimento através da sociedade civil para a gente começar a se manifestar por uma coisa muito importante e que impacta diretamente na nossa sociedade, em como ela funciona, que é a educação desse país. Passamos da hora de pensar educação de uma forma diferente. Agradeço muito a sua atenção. Você pode ver que foi tudo de improviso, mas o importante é a mensagem. O que eu quero que você pense é no futuro que a gente quer construir. Muito obrigado, que seu dia seja abençoado. E quando se fala em educação, a única coisa que político pensa é isso aqui, ó. Sim, uma cachorra late. Só um momentinho que eu já vou retomar. Bom, vou encostar aqui que ela já atrapalhou um pouquinho. Sorry about that.